As ambições da China sobre Taiwan sempre foram evidentes. A guerra na Ucrânia e a consequente instabilidade geopolítica mundial encurtaram o pavio de Pequim, que nos últimos anos se reforçou em todos os domínios e nunca afastou a sombra da ambição sobre a Formosa, um território que considera seu. Estamos perante o risco de uma terceira guerra mundial? Bem-vindos, eu sou Michel Roncon Santos e este é o Radar Global. Para nos fazer a radiografia da instabilidade no extremo Oriente, temos connosco Luís Tomé, professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, diretor do Departamento de Relações Internacionais e da Unidade de Observação Observar. Senhor professor, muito obrigado por estar connosco. Estamos nós à beira de uma terceira guerra mundial? Eu quero crer que não. De qualquer maneira, temos de ter presente que no caso concreto de Taiwan, para o regime comunista chinês e para o Partido Comunista da China, Taiwan é uma questão vital. A legitimidade do Partido Comunista da China e do regime chinês assenta, em primeiro lugar, na unidade da China, depois no crescimento económico e depois na afirmação internacional da China. Se, porventura, o regime chinês permitisse que Taiwan avançasse definitivamente rumo à independência e perdesse, o regime chinês deixaria de existir. Portanto, sendo vital para a China travar a independência de jure de Taiwan, contando com o apoio de um antagonista da China, como são os Estados Unidos, ninguém tem dúvidas de que a China está disposta a fazer a guerra, mesmo com os Estados Unidos, para travar essa independência. Se os Estados Unidos estiverem na mesma disposição para fazer a guerra com a China, para impedir a reunificação, desde logo por via da força, obviamente que temos um cenário de guerra total entre as duas superpotências e, nesse caso, sim, poderíamos falar numa terceira guerra mundial. É um cenário que não pode ser posto fora da mesa, que nós julgávamos fora da equação há uns anos atrás, mas que hoje é um pouco mais provável do que era anteriormente, porque nós estamos num caminho de escalada por todas as partes envolvidas e hoje vivemos um momento particularmente tenso, porque a China utilizou a visita da Presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos como pretexto para escalar nos vários domínios e demonstrar que Taiwan é China, as águas territoriais, o espaço aéreo, o espaço marítimo não é de Taiwan, nem são internacionais, são da China e, portanto, no contexto atual, a China mostrou uma enorme fúria e utiliza este caso como pretexto para uma nova escalada e, na verdade, os Estados Unidos também têm utilizado Taiwan para escalar a competição com a República Popular da China, daí que muitos entendam, inclusivamente americanos, mas a começar pela China ou pela Rússia, de que isto foi uma mera provocação por parte dos Estados Unidos que querem verdadeiramente conter a China, violando o princípio de uma só China. E não será um bom momento para os Estados Unidos, digamos, acicatarem a China, uma vez que a China ainda não está na sua máxima força? Recordo os prazos da China, 2035 para completar a modernização militar e 2040 para ter uma capacidade militar global. Não será este o momento oportuno para, digamos, espicaçar a China e forçar? Há essa tese nos Estados Unidos de que é melhor fazer uma guerra já, fazer todo o mecanismo de contenção, mesmo que arriscando o confronto direto com a China, antes que a China ainda tenha mais poder nos vários domínios que poderá vir a ter no futuro. Mas é muito arriscado. É muito arriscado por todas as razões, até porque hoje a China tem recursos económicos e financeiros de grande monta, tem uma influência político-diplomática muito significativa e tem capacidades militares, mesmo que não tenha para equivaler os Estados Unidos, tem capacidades mísseis e ogivas nucleares para atingir território dos Estados Unidos continental e, portanto, seriam milhões de americanos à mercê dessas armas e tem, sobretudo, capacidade para quê? Na sua proximidade geográfica, para manter mecanismos de contenção dos Estados Unidos no teatro de operações. Aliás, aquilo que referiu, a modernização da China, aquilo que ele chama de Revolução dos Assuntos Militares com características chinesas,
é assumidamente, não é discretamente intelligence, é assumidamente nos discursos e nos documentos oficiais, como o Livro Branco de Defesa da China, no âmbito de um conceito maoísta que é o da defesa ativa, está lá que a modernização segue o objetivo da China ser capaz de fazer e vencer guerras locais em condições de alta tecnologia nas mais difíceis circunstâncias. Toda a gente percebe que a referência é Taiwan. Nas mais difíceis circunstâncias, porque podem ser os Estados Unidos a envolver-se. Mas o que é que eles têm acoplado ao conceito maoísta da defesa ativa? Que não é só legítima defesa. É desenvolver capacidades de anti-acesso e de negação diária. O que é que isto toda a gente percebe? Estão-se a preparar para poder fazer uma guerra em Taiwan, negando o acesso a quem? Aos Estados Unidos. Essas capacidades a China já tem em grande quantidade. Aliás, não há muito tempo, quer a Intelligence dos Estados Unidos, quer o Ministro da Defesa de Taiwan, disseram que a China se estava a preparar para militarmente tentar a anexação de Taiwan entre 2025 e 2030, recordando que o presidente Xi Jinping disse publicamente que era seu desígnio, no seu tempo, resolver a questão de Taiwan, que não iria deixar para a liderança ou para os dirigentes seguintes. Ora, isto conjugado, percebe-se que a China está hoje muito mais apressada em fazer a unificação de Taiwan, percebe-se que os Estados Unidos hoje estão a tentar fazer o possível para conter a China e, do ponto de vista estratégico ou geoestratégico, é muitíssimo importante manter Taiwan não anexado na China, porque a anexação de Taiwan na China fica com uma projeção oceânica para o Pacífico e, portanto, nestes condimentos, se juntarmos as condições internas de Taiwan, em que mais do que nunca os independentistas taiwaneses, até por aquilo que é o exemplo de Hong Kong desde 2019, com a imposição da Lei de Segurança Nacional por Pequim, retirando muita autonomia a Hong Kong, a vontade independentista em Taiwan hoje é muito significativa, portanto são vários os condimentos que gradualmente, somados e em escalada, todos, conduzem no sentido de uma confrontação. Daí eu coloco-lhe a questão: quais são as consequências de uma invasão chinesa sobre Taiwan? E se conseguir verdadeiramente conquistar Taiwan? Eu diria que, em primeiro lugar, o uso da força para conquistar Taiwan é a última alternativa que o regime de Pequim quer e tem interesse em fazer. Tem várias alternativas anteriores, como, aliás, tem vindo a trilhar. Eu acho que a China passou de uma política das 3 manutenções para escalar ou aumentar as 3. Ou seja, aumentou a pressão diplomática no sentido do bloqueio de Taiwan. Hoje é muito mais reativa, assertiva, confrontacional a qualquer sinal de reconhecimento por parte de Taiwan. Portanto, a pressão diplomática hoje é muito maior. Depois aumentou o nível de pressão económica. Já não é só cultivar as boas relações económicas e comerciais para gerar dependência e criar o apelo, a atração chinesa aos empresários taiwaneses, os cavalos de Troia, os Taishang. Hoje já é coagir economicamente, é sancionar economicamente para demonstrar: vejam que vocês podem perder e sofrer se nós avançarmos ainda mais nas nossas sanções. Eu recordo que 30% das exportações de Taiwan têm como destino a China, 23% das importações de Taiwan têm origem na China, portanto, hoje já há uma grande dependência, esse é um fator que Pequim utiliza, e depois aumentou drasticamente a pressão militar. Manifestamente, estão a demonstrar: nós podemos, estamos dispostos a recorrer à força. Xi Jinping rasgou a política dos 24 caracteres, que era, digamos, não mostrar uma liderança muito assertiva e low profile, como foi referido. Mas, concretamente à pergunta: quais são as consequências, digamos, de uma conquista de Taiwan por parte da China? Isto no Sudeste Asiático. Se estas outras alternativas de pressão chinesa falharem, ela e a China avançar para uma incursão militar, para uma invasão, nós temos consequências gravíssimas sobre Taiwan, porque, apesar de tudo, é um território pequeno, onde está uma grande densidade populacional, são 23 milhões de pessoas, e depois podemos ter, de facto, um confronto militar direto da China com os Estados Unidos. E envolver o Índico e o Pacífico. Se os Estados Unidos se envolverem em guerra com a China, é evidente que outros interlocutores, outros parceiros e aliados vamos se para a Terceira Guerra Mundial. Mas eu diria que, mesmo num cenário de invasão chinesa de Taiwan, a possibilidade dos Estados Unidos intervirem militarmente é apenas de 50%. 50% porque, se não o fizerem, a credibilidade dos Estados Unidos, o seu sistema de alianças, vai ruir e a China atinge a hegemonia mundial. Mas, por outro lado, porque é que o onde fazer em Taiwan
sendo que os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um Estado independente e soberano, reconhecem a única China e desde 1979 formalmente têm relações diplomáticas com a República Popular da China. Abdicaram de Taiwan, já antes, aliás, tinham permitido que a República Popular da China entrasse nas Nações Unidas em 71 para o lugar da China, saindo a República da China, Taiwan. Portanto, se nem reconhecem Taiwan como um Estado independente e soberano, porque é que vão intervir militarmente quando a China avança a um território que consideram seu, quando não o fizeram, por exemplo, na Ucrânia, que é um Estado independente e soberano reconhecido também pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional. Mas se não o fizerem, coloca-se a tal questão que é a sua hegemonia, o seu sistema de alianças que vai ruir. Por isso eu diria que há 50% é uma oposição muitíssimo difícil que o presidente americano que se vê confrontado com ela terá de tomar. Mas as consequências são desastrosas, porque nós estamos a falar das duas superpotências, as duas maiores economias do mundo, os maiores exportadores e importadores mundiais, aqueles que verdadeiramente têm hoje mais influência político-diplomática para influenciar o sistema de governação global e a ordem mundial. Portanto, um confronto militar direto, que já não seja só nos outros domínios, mas um confronto militar direto, tem consequências absolutamente catastróficas para o mundo. A todos os níveis. E arrisca uma destruição de dezenas ou de bilhões ou de centenas de milhões de pessoas, ainda que a China não tenha capacidade nuclear, por exemplo, de uma Rússia, não tem, portanto, paridade com os Estados Unidos, mas como tem mísseis intercontinentais capaz de atingir o território continental americano e 350 ogivas nucleares, tem por aí capacidade para provocar muita destruição, inclusive no território americano. Quais são os pontos fortes e fracos da China, militarmente? Bom, a China tem o maior exército do mundo, não é? Estamos a falar de cerca de 2 milhões de soldados. É o maior quantitativamente, o que não é totalmente estranho, porque a China também é o país mais populoso do mundo. Só que a China aumentou muitíssimo nos últimos décadas e anos aquilo que são capacidades navais, aéreas, mísseis, ciberdefesa ou ciberataque, satélites, de georreferenciação, que tem um sistema próprio, e evoluiu muito tecnologicamente, pela primeira vez em 2019, aquele relatório que é feito anual pela organização que registra as patentes, pela primeira vez desde que há esse registro, um país ultrapassou os Estados Unidos. Esse país foi a China. Já agora, deixe-me dizer que nesse mesmo registro, dos 4 maiores corporações com registro de patentes na área da ciência e tecnologia, das 10 maiores, 4 são chinesas. E pelo terceiro ano consecutivo, em 2019, que tem sido assim desde aí, é a Huawei Technologies chinesa. Portanto, já, até do ponto de vista da ciência e tecnologia, a China consegue ombrear com os Estados Unidos. Portanto, como a China persegue aquela lógica do fortalecimento do poder nacional abrangente, ou seja, de forma articulada, uns domínios de poder favorecem os outros, o militar beneficia não apenas do desenvolvimento e crescimento económico, mas também do progresso do ponto de vista da ciência e tecnologia e depois, muitas vezes, de know-how que consegue atrair de outros países tecnologicamente mais... E beneficia também, digamos, da diplomacia e dos tentáculos económicos que tem expandido nos últimos tempos. A base do poder nacional abrangente chinês é económica. É completamente diferente do caso da antiga União Soviética em tempo de Guerra Fria. Mas eu coloco-lhe uma questão. É inevitável que Taiwan faça parte da China? Para os chineses é uma questão de tempo, é absolutamente inevitável, é uma tendência histórica que ninguém pode parar. Mesmo dentro de Taiwan, não esqueçamos, há uma facção política do Kuomintang, dos tais chineses que fugiram do regime comunista em 1949, continuam a alimentar a ideia da unificação. A unificação com a China está na Constituição de Taiwan, mas fora de Taiwan e da China há muitos que entendem que é inevitável. Mesmo os Estados Unidos acham que se calhar é mesmo inevitável. O que os Estados Unidos não querem, é a política dos Estados Unidos e muitos outros, é que essa unificação, mesmo que admitamos que seja inevitável, ocorra por via da força. Não pode ser imposta pela força por Pequim a Taipei. Tem que acontecer em condições de normalidade. Hoje, no entanto, comparativamente ao que acontecia há uns anos atrás, há menos condições políticas para isso ocorrer, embora a China esteja hoje numa posição de vantagem, porque tem muito mais poder e influência do que tinha. Hoje, por exemplo, Taiwan só é reconhecido por 14 países no mundo. Na Europa só resta um, que é o Vaticano. Não acontecia assim no passado. Mas, na verdade, em Taiwan, desde que aconteceu a imposição da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, a ideia de muitos taiwaneses de que se calhar até podíamos unificar com a China, se respeitasse o princípio um país, dois sistemas, nós mantínhamos o nosso modelo de vida, político, económico, social e judicial. Hoje há muita gente desencantada
por exemplo, de Hong Kong. Consegue-nos explicar o sistema de alianças no Sudeste Asiático, no Índico e no Pacífico? Não é muito difícil porque, por um lado, o velho sistema de alianças, chamado Sistema de São Francisco, que os Estados Unidos tinham montado em tempo de Guerra Fria, se mantém. Alianças que vêm com o Japão, com a Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Paquistão, Filipinas e mais uns parceiros que se somam. Do lado da China há novidades, porque não é só a Coreia do Norte, não é só o Paquistão, e hoje o Paquistão é muito mais aliado da China do que é dos Estados Unidos, mas são uma parceria que é quase uma aliança com a Rússia. Isso é um quadro completamente diferente do que tínhamos no passado. E depois relações muito próximas com uma série de países, quer da Ásia-Pacífico, inclusivamente até alguns rivais, mas outros países que são fora da órbita ou que são considerados quase marginais pelo Ocidente e pelos Estados Unidos, incluindo o Myanmar, mas fora da região. É que o fator China hoje já não pode ser olhado como um ator ou uma grande potência na Ásia-Pacífico. É à escala global. É por isso que tem muitos parceiros e quase aliados noutras regiões do mundo, seja na África, seja no Médio Oriente e Norte da África, seja na América Latina. Graças também à Rota da Seda, não é? E não só, mas a Rota da Seda tem um papel importante, aliás, é muito sintomático, ainda bem que fala na Rota da Seda, não só porque é um grande projeto de Xi Jinping, o tal dirigente acelerador da afirmação da China. Assim que ele subiu como Presidente da República Popular da China ao poder em 2013, anuncia este grande projeto, Nova Rota da Seda. E agora, em contexto de guerra da Ucrânia, ele anunciou em abril um segundo grande desígnio, que é um contributo dele próprio e da China para a humanidade, que é o que ele se chama Global Security Initiative. É uma iniciativa claramente na área da segurança, com o princípio da segurança indivisível e de que a segurança de uns não podem pôr em causa a segurança dos outros. Esse é o princípio. Portanto, aquilo que é a extensão da influência das parcerias chinesas, hoje é muito para lá da região. A China, por exemplo, em agosto de 2017, inaugurou a primeira base militar no estrangeiro, quando antes tinha dito que nunca o iria fazer, sempre acusou os Estados Unidos de o fazerem. Inaugurou no Djibouti e, pelos vistos, agora tem planos para inaugurar noutros países. E no Djibouti já tem mais de 10 mil marinheiros, o que prova. Com a China é sempre outra escala e outra dimensão. Exato. Mas, concretamente, quais são os aliados da China no Mar do Sul da China? Eu diria que no Mar do Sul da China, e portanto estamos a falar do Sudeste Asiático, a China tem como adversários, com quem disputa territórios diretos, o Vietnã, as Filipinas, o Brunei e a Malásia. As Filipinas, a Tailândia, são aliados formais dos Estados Unidos. Mas dentro do grupo dos países do Sudeste Asiático, e portanto da ASEAN, da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a China também tem aliados, desde logo o Camboja e o Myanmar. E depois há países que vão procurando estar equidistantes e a fazer um jogo ambivalente. O caso da Indonésia, ou o caso de Singapura e um pouco o Vietnã. A questão é que todos os países do Sudeste Asiático, incluindo aqueles que são aliados dos Estados Unidos ou da China e aqueles que estão a disputar territórios no Mar do Sul da China com Pequim, todos eles têm como prioridade, não é o alinhamento com um dos grandes. A prioridade é não ser o Sudeste Asiático de novo envolvido num jogo de poder e até em conflito de potências externas, de grandes potências, como é a China e como é os Estados Unidos, ou a China e a Índia, por exemplo. Porque eles recordam que no passado já foram vítimas destes jogos de poderes pelas potências coloniais europeias, foram vítimas deste jogo de poder pela invasão nipónica, foram vítimas deste jogo de poder da Guerra Fria Estados Unidos e União Soviética, foram vítimas da outra Guerra Fria, com guerras por procuração ali entre a China e a União Soviética, e não querem agora ser arrastados para um novo conflito. Até que ponto a guerra na Ucrânia influencia o comportamento da China? Eu acho que ainda não se pode dizer que está a influenciar. A China está, como sempre, muito atenta para retirar todas as lições que pode tirar. Mas é uma evidência que, se a interpretação da China for de que a Rússia tem mais benefícios do que custos com a invasão da Ucrânia, que apesar de tudo, as sanções, as críticas, a pressão diplomática que é motivada pelo Ocidente não tem grandes consequências para a Rússia, obviamente que a China vai se sentir mais motivada a agir pela força para unificar Taiwan. Se o Ocidente, os Estados Unidos, deram um sinal de relativa debilidade e passividade, isso motivará a China. Pelo contrário, se a China considerar que há muitos custos para a Rússia, que há uma reação muito forte do Ocidente e que, portanto, replicando para o cenário Taiwan,
a China poder se ver confrontada com uma reação deste género e que, portanto, os seus custos serão muito significativos, pode-se sentir desmotivada. É por isso que eu acho que muito daquilo que os Estados Unidos estão a fazer em relação à Rússia na Ucrânia tem como alvo, não Moscou, Putin, mas a China, quer dizer-lhe, não te atrevas, China, a fazer sobre Taiwan aquilo que a Rússia está a fazer. Aliás, há exemplos paradigmáticos disso. Das 4 cimeiras Quad que há desde que Biden subiu à presidência, 2 delas ocorrem no contexto de invasão da Rússia da Ucrânia, e a mensagem central das 2 cimeiras do Quad, Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, foi de que no Indo-Pacífico, como eles lhe chamam, nós não vamos permitir a situação que está a acontecer na Europa, nem vamos aceitar que haja uma tentativa unilateral de alterar e violar a integridade territorial de um país como está a fazer. No fundo, é uma reafirmação dos Estados Unidos depois da imagem de uma certa debilidade que os Estados Unidos demonstraram nos últimos tempos. Debilidade interna. E esse aspecto é muito importante, porque é que nós cruzamos aqui. Há uma percepção generalizada há bastante tempo que os Estados Unidos são uma superpotência em declínio e que a China é uma superpotência em ascensão. Por isso é que alguns dizem que é inevitável o confronto. Eu acho que não é inevitável, mas pronto, é a tese de alguns, a tal ratoeira de Tucídides, como alguns lhe chamam. Mas nós percebemos o quê? Que internamente, não só há muito tempo, a região da Ásia-Pacífica é a prioridade para a política externa e de segurança dos Estados Unidos, como a China é o grande desafiador. É o grande competidor assumido pelos Estados Unidos. Mas com um agravante. É que a política americana se polarizou muito nos últimos anos. E há muito poucos elementos de consenso, ou relativo consenso, entre democratas e republicanos. A China, o anti-China é esse elemento de consenso. É dos poucos fatores que tem republicanos e democratas do mesmo lado. Mas nenhum pode dar sinal de ser menos agressivo contra a China. É por isso que também no contexto de eleições intercalares, como vem aí nos Estados Unidos, onde os democratas podem perder o controle do Congresso, isto não pode ser desligado. Não é só pensarmos no 20º Congresso do Partido Comunista da China que vai ocorrer. É também do lado dos Estados Unidos este contexto eleitoral e esta questão interna. Como é que Biden pode dar um sinal, depois de Trump, de que é mais frágil a lidar com isto? Tem que escalar. E Biden escalou muito na retórica e no neo-containment em relação à China. Mas o problema é que isto gera um enorme dilema. O dilema é, os Estados Unidos e a China, logo Biden e Xi Jinping, começam a ter cada vez menos margem para recuar. Nenhum pode dar sinais de cedência. Pelo que, avolumando-se a tensão, avolumando-se os meios militares em certos locais, até um acidente ou um mal-entendido pode acabar por precipitar algo de mais tenebroso, porque eles ficam com menos margem. Hoje, como é que qualquer cedência que a China faça aos Estados Unidos, no Mar do Sul da China, ou sobre Taiwan, ou no Mar Oriental da China, se cederem, como é que internamente e no mundo isto vai ser entendido? Como um sinal de fraqueza. E isso ninguém pode dar. Não é? Voltando à Rússia, à China interessa uma Rússia forte ou fraca? Interessa à Rússia. Ou será que ganha nos dois cenários? Não interessa uma Rússia muito forte, nem interessa uma Rússia muito fraca. Mas é preciso ter presente que a China, e todos nós sabemos, que uma das grandes consequências evidentes, para além das muitas incógnitas, mas que sairá da invasão russa da Ucrânia, é uma alteração na relação entre as duas. Inevitavelmente a Rússia vai sair mais acossada pelo Ocidente, mais débil diplomaticamente, porque há uma parte que não vai reagir com a Rússia como reagia antes. É uma Rússia que economicamente vai estar mais fraca, vai perder o cliente energético europeu e, portanto, tudo isso é o que a Rússia pode, é o que a China lhe pode dar. Antes, a China precisava muito da Rússia, também pela energia, também pelas armas e pelo facto de articular com a Rússia na contenção da supremacia dos Estados Unidos e do Ocidente. Mas a relação entre ambos vai se tornar uma maior dependência da Rússia em relação à China. Os países vão inverter-se, de certa forma. Isso mas até do ponto de vista, estou a falar com uma pessoa que sabe muito de geopolítica, basta olhar para o mapa e conhecer as prioridades das duas potências para nós percebermos esta articulação. Porque a prioridade estratégica e geopolítica da Rússia é a sua vertente europeia, como aliás se vê na Ucrânia ou na Geórgia. Enquanto que a prioridade para a China é a sua vertente marítima, como se vê nos mares da China ou Taiwan. Para isso, ambos precisam ter nas suas costas continentais, um com o outro,
o respaldo, um amigo, e para se concentrar nas respectivas vertentes. Ora, isso significa que não devemos esperar nos próximos tempos, senão esta parceria estratégica, esta amizade sem limites, como eles chamaram, a funcionar. Se a Rússia conseguir conquistar a Ucrânia, quais serão as consequências? E o inverso, se a Ucrânia conseguir expulsar a Rússia dos seus territórios? Se a Rússia conquistasse a Ucrânia, desfizesse o Estado da Ucrânia, anexasse a totalidade a uma parte da Ucrânia, temos quase a certeza absoluta, eu acho, e muitos acham, que a seguir haveria outro alvo. A Rússia não ficaria pela Ucrânia. Aliás, a Ucrânia não é o início. Nós já tivemos a invasão da Rússia em 2008 da Geórgia e retirou 2 parcelas que reconhece como Estados independentes, a Abkházia e a Ossétia do Sul. Em 2014 anexou a Crimeia e retirou uma parte da Ucrânia onde tinha 2 satélites pequenos, as tais repúblicas populares de Donetsk e de Luhansk. Portanto, se a Rússia agora conseguir com esta invasão anexar uma parte substancial, imaginemos a velha Nova-Rússia, que apanha toda a parte de Kharkiv, todo o Donbass, todo o sul, costa, até à Transnistria, até à Moldova e à Roménia. Temos alguma dúvida de que a seguir a Roménia está como alvo? E a seguir podem estar os Bálticos, já para não falar de outros países ex-soviéticos. E o acesso a Kaliningrado. E a tentativa de um corredor terrestre direto ligando a Bielorrússia, que é um satélite da Rússia, que tem uma união assinada, falta concretizá-la com a Rússia, a Kaliningrado, mas isso significaria passar por territórios da NATO, da Polónia e da Lituânia. Portanto, se a Rússia conseguir alcançar plenamente os grandes objetivos na Ucrânia, certamente que se sentirá motivada, porque é Putin que diz. Não é apenas que o fim da União Soviética é uma grande tragédia, é a maior tragédia geopolítica do século XX e que para a nação russa, é um genuíno drama. É que ele diz também que com o fim da União Soviética a Rússia perdeu o que é seu. Perdeu X% de território, X% de potencial industrial, X% de população, etc. Se perdeu o que é seu, Putin acha que tem o direito de recuperar. Exato. Não é só a Ucrânia, é todo o espaço ex-soviético que está em causa. A outra parte da pergunta também é legítima. E se porventura for a Ucrânia a conseguir os seus objetivos, portanto o fracasso total da Rússia, e a Rússia tem que retirar de todo o território que conquistou desde 24 de fevereiro, e mais do que isso, até perderia os 2 satélites de Luhansk e Donetsk e a Crimeia. Putin deixaria o poder, o regime russo sofreria uma grande alteração, não sabem em condições, pode ser uma grande convulsão e até guerra civil, e há o risco óbvio da fragmentação da própria Federação Russa. Eu acho que a Rússia está disposta a fazer tudo, Putin está disposto a fazer tudo, e esse é um risco que corremos, para alcançar objetivos mínimos. Ninguém tem a certeza de quais são esses objetivos mínimos. Eu estou convencido que o mínimo que Putin poderá querer da Ucrânia é o Donbass. Para já, certamente o Donbass e a região de Kherson, portanto, por cima da Crimeia. Mas, se calhar, quer um bocadinho mais. Mas ele está disposto a fazer tudo. E se nós percebermos que, perdendo na Ucrânia, é o próprio poder de Putin que está em causa, sabemos os riscos a que estamos, os riscos que corremos, porque a Rússia está longe de ter posto no cenário de guerra na Ucrânia todas as capacidades que tem. E pode escalar para lá da Ucrânia. E, portanto, até o risco de guerra entre a NATO e a Rússia, neste momento, não se pode pôr fora da mesa. Infelizmente, ainda estamos nesta situação. E os europeus não foram um bocado permissivos ou... Eu não queria utilizar a palavra incompetentes, mas não foram ingênuos relativamente à Rússia? Foram por duas razões. E se calhar razões. são ingênuos também relativamente à China, com tantas interligações económicas? Eu acho que há aí uma dupla ingenuidade, ou incompetência, se quiser, porque às vezes eu acho que a muitos líderes políticos faltam-lhes alicerces, conhecimentos de política internacional e de geopolítica para poderem mais capazmente tomar decisões sábias. Ingenuidade, porque é que eu falo em ingenuidade e alguma incompetência? Primeiro, porque não se pode confundir a interdependência que possa levar à socialização, ao bom comportamento, a desmotivar o comportamento agressivo dos outros,
Mas não se pode confundir essa interdependência, que até certo ponto é positiva, com dependência. E o que a União Europeia, a começar pela Alemanha, fez foi tornar-nos dependentes da energia da Rússia. Se isto já era assim no passado e era um problema, é completamente inconcebível, inaceitável, e aí a incompetência já até pode ter outro nome, que depois de 2014 e da anexação russa da Crimeia e das sanções que a União Europeia impôs, a nossa dependência das importações de gás e de petróleo em relação à Rússia tenha aumentado. E aumentaria mais se o Nord Stream 2 entrasse em funcionamento como, enfim, se pretendeu até recentemente. É inaceitável que se converta uma interdependência em dependência e depois, ainda por cima, de comprovada violação russa da integridade territorial de um Estado soberano e de sanções que nós próprios impusemos. A segunda ingenuidade é acreditar que o resto do mundo vive numa espécie de chamada ordem kantiana de paz, como os europeus entendem, ou que o mundo é como nós gostaríamos que ele fosse. É por isso que, enquanto que nós reduzimos o investimento na defesa, todas as outras regiões do mundo hoje gastam muito mais do que gastavam em tempo de Guerra Fria. É por isso que nós achamos que por via da integração, da partilha de soberanias, não há guerra. As disputas são pacificamente resolvidas, que os laços económicos e os mecanismos institucionais e multilaterais por si só resolvem os problemas. Ora, nem sempre as potências entendem as coisas desta forma. Nem sempre do ponto de vista cultural e civilizacional, os outros atores nas outras regiões encaram as coisas pelo mesmo prisma que nós. Portanto, nós não vivemos num mundo sozinhos. Essa é outra parte da ingenuidade. Mas também há o fator da dinâmica da realidade. O que é hoje pode não ser amanhã o mesmo. E, como referiu há pouco, a questão da Covid, nós pensávamos de uma forma antes e agora pensamos outra. Como pensávamos antes, no dia 10 de setembro de 2001, e no dia 11 e 12 já estávamos a pensar outra coisa. No dia 23 de fevereiro ainda muitos diziam que jamais a Rússia iria invadir a Rússia e depois confirmou-se. Isto é dinâmico, não é linear. Por isso é que eu sou adepto das teorias do caos e da complexidade. É tudo muito mais não linear, interligado, e há coisas, sobretudo hoje, há muitas variáveis e nenhum ator, por mais poderoso que seja, controla todas as variáveis. Ora, a Europa achava que controlava muitas dessas variáveis, que os outros percepcionam as coisas da mesma forma que nós percepcionamos, se relacionam da mesma forma que nós. Mas há um outro aspecto que a União Europeia também pode aprender de todas estas crises. É que no mundo em que vivemos, a Europa não contará quase nada se não conseguir falar a uma só voz. Relativamente à interdependência, há novas interdependências no mundo, um avanço nas ligações não só económicas, mas diplomáticas também? Há muito significativas. E há pouco falávamos da interdependência que generou a independência da União Europeia em relação à energia da Rússia. É evidente que podemos dizer que a Rússia também ficou muito dependente do cliente europeu, mas é sempre melhor ser a torneira. Mas há outras interdependências que arriscam tornar-se independências perigosas. Por exemplo, um estudo da Comissão Europeia, exatamente por causa deste quadro de dependência que já vinha atrás em relação à energia da Rússia, um estudo que a Comissão Europeia faz sobre as importações europeias de produtos considerados estratégicos. Faz um levantamento de 130 produtos considerados estratégicos. E o resultado, a constatação, é que desses produtos considerados absolutamente estratégicos, um só país representa 52% das importações europeias, que é a China. E em certos domínios, por exemplo, terras raras, o tal grupo de 17 metais, que as terras raras são fundamentais para tudo o que é produto de alta tecnologia, dos telemóveis, computadores ou caças de última geração. Um país, a China, representa 98% das terras raras que a União Europeia importa. Os Estados Unidos dependem em 80% das importações de terras raras da China. Lá está o tal problema da interdependência que gera dependência. E isso é preciso acautelar, mas para isso é preciso conhecer os factos e depois agir em conformidade. É razoável que se mantenha esta dependência, por exemplo, de terras raras da China, no contexto que vivemos? Não parece que seja razoável. Até agora não... Portanto, já não é só a questão que a gente diz, bem, pela primeira vez desde 2020, que se mantém, a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial da União Europeia. Já não é só isso. É porque, ok, nós também somos, os 27 somados, o maior parceiro comercial da China. Mas quando a dependência
ultrapassa certos limites, como nós comprovámos no início da pandemia da Covid-19, que de repente, quando a China fecha, a fábrica do mundo fecha, nós ficámos incapazes de ter, seja ventilador, seja máscaras. Se a China, porventura, numa situação de tensão, impõe sanções, que é, não exportamos terras raras, nem para os Estados Unidos, nem para a União Europeia. Como é que nós ficamos? Não é? E depois também há o reverso da medalha. Mas como disse, em relação à Rússia e na energia, é sempre melhor ser a torneira. Exatamente. É sempre melhor ser a torneira. Para terminar, vamos ter uma guerra longa na Ucrânia? Eu espero que não, e acho que não, guerra no sentido em que tem estado a ocorrer, com a intensidade que tem estado a ocorrer. Eu acho que vai durar algum tempo mais, mas depois vai haver uma espécie de congelamento do conflito. Pode até reacender, mas a minha expectativa é que a Rússia não tem interesse em manter o nível de intensidade que está a desenvolver nestes últimos mais de 5 meses e, portanto, ou há um cessar-fogo acordado e depois logo se vê o que é que resulta e quem é que respeita, ou há um cessar-fogo tácito e um congelamento do conflito que os próprios russos promovem. Pelo menos, eu creio que por volta do outono nós teremos um decréscimo do nível de intensidade do conflito. O que não significa paz, nem significa que... Exatamente, na paz era aí que eu queria chegar. A paz terá que ser uma paz, digamos, forte. Essa está muito longe de alcançar, porque uma verdadeira paz, uma solução diplomática negociada, uma paz verdadeira, significa que as duas partes, desde logo, e há interlocutores externos significativos, mas desde logo a Ucrânia e a Rússia estejam predispostas a chegar a um acordo em boa fé. Uma paz precipitada, mal negociada, pode degenerar a seguir um conflito muito mais grave. Pior. A guerra, o conflito, nunca se eterniza para sempre. Podemos ter vários anos, e podemos demorar muito tempo a ter uma paz verdadeira. Mas uma má paz, nós na história temos muitos exemplos disso, significa que se inicia um outro conflito, que vai até levar ao confronto militar direto. A má paz que sucedeu à Primeira Guerra Mundial teve todos os condimentos que, como nós sabemos, levou à Segunda Guerra Mundial. Por isso é que os termos da paz da Segunda Guerra Mundial são completamente diferentes dos termos da paz que puseram fim à Primeira Guerra Mundial. E o conflito que começa a seguir é entre dois vencedores, nem sequer é entre os antigos inimigos da guerra. Mas temos muitos desses exemplos. Portanto, uma má paz para a Ucrânia significa que a seguir, mais tarde ou mais cedo, teremos outro conflito. E nunca devemos esquecer a história. Não, e há uma lição importante. Quando nós pensamos que isto está tão mal que não pode piorar, é bom ser prudente porque ainda pode piorar. Porque por muito mal que a situação intensa esteja em Taiwan, ou má e tensa que esteja a situação a propósito da Ucrânia, nós sabemos que a situação pode piorar, pode escalar, pode tornar-se muitíssimo mais grave. E, portanto, também por aí devemos ser racionais e prudentes. E não esquecer a história. Senhor Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Radar Global. Foi um gosto. E a mais um episódio de Radar Global. Não se esqueça de subscrever os nossos canais no YouTube e no Facebook. Até à próxima e obrigado por nos acompanhar.